Olá, eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio do Entre Flores e Cicatrizes. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre ordem, sobre papéis e sobre o que acontece quando homem e mulher param de competir e começam a cooperar segundo o desenho de Deus. Porque talvez, nos tempos atuais, não esteja faltando amor, talvez ele só esteja fora do lugar. Porque antes da queda, antes do medo, antes da disputa por controle, existia ordem. E não uma ordem opressora ou uma hierarquia fria, mas uma ordem viva, orgânica, complementar. E a Bíblia nos mostra isso quando Deus declara lá em Gênesis 2,18 que não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. E aqui a gente percebe que a mulher não veio depois para ser menor, ela veio depois por ser necessária. Existe uma diferença. O homem foi criado com um chamado específico: ser cabeça, sacerdote, base, proteção, provisão. E ser cabeça nunca foi sobre mandar, sempre foi sobre responder diante de Deus. Lá em Efésios 5:23, Deus diz: pois o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja. E a gente sabe que Cristo nunca liderou controlando, ele sempre liderou se entregando. Percebe a diferença? O homem ama com amor sacrificial. Ele cria estrutura, segurança, direção. Ele olha para a mulher não apenas com palavras, mas com postura e diz: você está segura, pode descansar, eu estou aqui. E quando a mulher se sente de fato protegida, ela floresce, porque a mulher foi criada como auxiliadora. E a auxiliadora não é assistente submissa, é aquela que edifica o ambiente onde a missão acontece, conforme está escrito lá em Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica sua casa, porque ela percebe o clima antes da tempestade. Ela sustenta o emocional, organiza o invisível. Ela é jardim, e jardim não se governa à força, jardim se cultiva. O homem planta visão, planta constância, planta responsabilidade e rega isso com presença. E o jardim responde com acolhimento, com beleza, com vida. Não porque a mulher seja frágil, mas porque ela é sensível ao ambiente. O problema começa quando alguém sai do seu lugar. Quando a mulher precisa ser base porque o homem não assume. Quando o homem controla porque não confia. Quando a liderança vira autoritarismo e quando a submissão vira medo. Mas a Bíblia nos lembra algo poderoso. Lá em Efésios 5:21, ela diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E submeter-se aqui não é se anular, é caminhar debaixo da mesma missão. É reconhecer que existem papéis diferentes, mas o mesmo propósito. A mulher não se submete porque ela é menos capaz. Ela se submete porque ela escolheu com sabedoria. Ela escolheu um homem que respeita, um homem cuja missão ela admira e um homem em quem ela confia o suficiente para caminhar junto. E isso muda tudo, porque submissão sem admiração vira peso, e peso mata o amor. Mas quando existe respeito, a submissão não é um esforço, ela é natural. E quando o homem entende isso, ele não exige, ele honra. Lá em Efésios 5:25 diz: maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Então, o amor sacrificial gera segurança, segurança gera entrega, entrega gera parceria e parceria gera fluidez. E quando cada um ocupa o seu lugar, o amor deixa de ser disputa e finalmente volta a ser jardim. E talvez, enquanto você ouvir esse episódio, tenha pensado em alguém, ou talvez tenha pensado em si mesmo. E talvez você esteja cansado de competir, cansado de provar, cansado de sustentar o que não foi chamado para sustentar. Então deixa eu te dizer algo com muito amor. Você não precisa ser tudo. Você não precisa estar no lugar certo. E se hoje você sente que está carregando funções que não são suas, talvez seja a hora de conversar com Deus antes de conversar com qualquer pessoa. Porque a ordem não começa no outro, ela começa em nós, no nosso coração. Então, se esse episódio fez sentido para você, compartilha com alguém que também precisa entender que o amor não é uma guerra de poder, é cooperação com propósito. E se você quiser conhecer ainda mais flores desse jardim, eu te convido a acessar o meu blog, floresdascicatrizes.com. Lá outras flores continuam nascendo, mesmo depois das cicatrizes. E obrigada por caminhar comigo até aqui, nessa jornada de fé. Obrigada por escolher amadurecer o amor e seguir me ouvindo. Que Deus te abençoe e nós nos vemos no próximo episódio.